O cerco. Parte 5. O exército demi-humano fez o seu movimento durante o dia. Neia se apressou para terminar seu mingau. Tal mingau foi feito de grãos de aveia cozidos com leite e servido em uma tigela de madeira. Graças ao ar de inverno lá fora, estava frio quando chegou às mãos de Neia e, falando francamente, estava horrível. No entanto, se ela não comesse, seu corpo não seria capaz de suportar o esforço prolongado que teria que passar depois, e não haveria mais comida esperando por ela. Além disso, mesmo que supostamente fosse um alívio para ela, Neia tinha a sensação de que não seria aliviada tão facilmente, e que ela estaria ocupada demais para uma refeição adequada mais tarde. Foi por isso que eles receberam uma porção tão grande para a merenda. Ela forçou a colher a entrar em sua boca, forçando-se a engolir os grumos e os torrões brancos de aveia que estavam inchados de leite. A enorme quantidade que ela tinha para engolir inchava sua barriga, e a noção de que essa coisa horrível poderia ser sua última refeição a enchia de desespero. Nas ameias com vista para o exército de demi-humanos, Neia se enrolou em um tapete de algodão. Seu casaco de cor cinza seria sua única defesa contra o frio do inverno a partir de agora. Os milicianos começaram a comer ao mesmo tempo que ela, mas ainda não haviam terminado. Todo mundo estava franzindo a testa. Claramente ninguém estava feliz com o gosto. Mas não era algo que poderiam evitar. Claro, suas expressões tensas não se deviam ao mingau de aveia. Seus olhos não estavam olhando para a comida em suas mãos, mas os demi-humanos fazendo seu avanço. Não havia como alguém ser feliz ou esperançoso ao olhar para aqueles números avassaladores. Então havia aqueles que já tinham sido prisioneiros. O gosto de serem dominados pelos demi-humanos havia gravado um intenso medo neles. Eles estavam sob tanto estresse que não conseguiam comer. O que o rei feiticeiro faria nessas circunstâncias? Ele daria um discurso grandioso e animado para aumentar sua vontade de lutar. Ou ele riria disso? Neia não tinha ideia de quais ações heroicas ele tomaria. Ainda assim, mesmo que soubesse, não poderia imitá-lo. Afinal, ela era completamente diferente do rei feiticeiro, que era tanto um herói quanto um rei. Além disso, provavelmente causaria problemas se Neia dissesse algo como relaxem e não se preocupem para eles. Afinal de contas, a tensão correta era o que impulsionava as coisas. Seus rostos podiam estar abatidos, mas não havia sinal de que eles haviam cedido ao desespero, nem havia sinais de que eles queriam fugir. Havia algo sobre eles, algo que só se podia encontrar em soldados que se prepararam para enfrentar seu destino. A razão para isso foi aparentemente devido a algo que um dos milicianos, que havia sido um dos primeiros a serem libertados dos campos de prisioneiros, havia dito sobre o rei feiticeiro. Ele se espalhou através dos soldados posicionados nos muros como um incêndio. Vidas não eram igualmente importantes. Eles ficaram infelizes quando souberam que ele havia matado um refém que os demi-humanos estavam segurando para o salvar. Foi um ato implacável que era muito característico dos mortos-vivos. No entanto, as pessoas que lá estiveram obstinadamente insistiram que não era esse o caso. Eles falaram de como aquele incomparavelmente poderoso rei feiticeiro disse: mesmo eu seria oprimido se fosse fraco. Neia também se lembrava daquelas palavras. Naquela época, ele parecia extremamente humano, irradiando até mesmo um estoicismo trágico que parecia o propósito e a determinação personificados. Era uma promessa poderosa para proteger as coisas que eram importantes para ele. Além disso, tinha um poder de persuasão que não podia ser colocado em palavras. E então, eles pensaram sobre o que aconteceria com seus entes queridos se eles fossem derrotados aqui. O espírito de luta dos soldados foi fortalecido por um poderoso senso de propósito, que dizia: eu não quero deixar meus entes queridos passarem pelo inferno novamente. Sua Majestade considerou que as coisas poderiam acabar assim lá no começo. Se ele não tivesse dito essas palavras para endurecer a determinação do povo, suas forças militares poderiam ter perdido o moral diante do exército avassalador diante deles, e poderiam até ter se dissolvido em uma derrota antecipada. Neia só tinha visto a rainha sagrada uma vez. Ela praticamente não tinha ideia de suas habilidades ou de seu caráter. Ainda assim, ela estava certa de que o rei feiticeiro era superior a ela como um governante em ambos os aspectos. Ou melhor, o rei feiticeiro era provavelmente o tipo de soberano que será conhecido como o Rei dos Reis, a mais alta ordem de monarquia, mesmo entre outros reis. Quem diria que eu costumava pensar que as pessoas do reino feiticeiro eram lamentáveis porque se deixavam ser governadas pelos mortos-vivos. Mas agora, ela os via como sortudos quando pensou sobre isso. Aquelas palavras agarraram a garganta de Neia, fizeram um loop e se recusaram a deixar sua boca. Afinal, não seria bom se as pessoas ao seu redor as ouvissem. Só então, confirmado o avanço inimigo. Todos se preparem para a batalha. Um grito bem alto veio à distância. Todos engoliram o mingau e foram para os postos de batalha.
Se um exército com mais de 10.000 homens fizesse o seu movimento, o ar estremeceria, a ponto de poder abalar os muros da cidade. Parecia que a pressão que se aproximava iria esmagá-los. Na verdade, a audição aguda de Neia havia captado o clamor de um exército que avançava, e lamentos desanimados surgiram dos milicianos. O moral estava caindo rápido. Ainda assim, estava fora do alcance de Neia, e ela também não estava em posição de fazer nada. O trabalho de Neia era cravar com flechas todos os inimigos que entrarem em seu alcance. Desde que esta cidade foi tomada de volta, ela passou todo o tempo livre para praticar o arco e flecha quando não estava cumprindo suas obrigações como escudeira. Ela pensou que era graças a essa prática que ela se acostumara com o Ultimate Shooting Star Super, e agora ela era capaz de usá-lo corretamente. Ainda assim, por que os demi-humanos estão atacando agora? Atacar à noite seria melhor para eles, eles têm algo em mente. Se o rei feiticeiro estivesse aqui, eu poderia perguntar sobre isso. A ausência do lançador de magia que caminhara ao lado ou na frente dela durante o último mês a fez sentir como se houvesse algo importante faltando em seu coração. Não, eu não posso confiar em Sua Majestade para tudo. Eu preciso andar com minhas próprias pernas, mesmo eu não tendo certeza do que os demi-humanos estão planejando, deve haver uma razão para lançar o ataque em plena luz do dia. Nesse caso, seria melhor não ser descuidada. Enquanto Neia observava os demi-humanos das ameias, a linha de frente dos demi-humanos chamou sua atenção. Espera, aquilo é. Havia um ogro de 3 metros de altura na fileira da frente. Aquele demi-humano carregava uma arma enorme. Era uma espécie de arma de longo alcance protegida por um escudo de madeira, uma balista. Embora parecesse adequada para os demi-humanos devido ao enorme tamanho do último, o fato era que elas poderiam ser usadas como armas de cerco. Muitos ogros carregavam essas armas, que deveriam ser montadas no lugar, e ficaram alinhados. Eles as haviam pegado de uma cidade e as haviam remodelado para serem disparadas na posição vertical. Os tambores ribombaram e as balistas estavam preparadas para disparar. E então, os muros da cidade literalmente começaram a tremer. As ameias desmoronaram em alguns lugares. Mesmo eles tendo a sorte de não sofrerem nenhuma casualidade dadas as circunstâncias, essa sorte não duraria para sempre. Uma flecha gigantesca perfurou as ameias. Não bem uma flecha, mas sim um dardo. Um dardo grosso que era mais comprido do que Neia, ele voou pelo ar e se enterrou nos muros. Neste ponto, a única palavra para isso seria arma de cerco. Certamente ninguém poderia sobreviver ao ser atingido por algo assim. Os ogros pareciam estar se preparando para uma segunda saraivada. Seus desgraçados! Neia olhou para eles. Os ogros estavam muito longe. Dado o poder de seu arco, ela provavelmente poderia acertá-los nesse intervalo. No entanto, sua capacidade de penetração seria muito diminuída, e o fato era que ela não podia praticar tiro de longo alcance como este dentro dos limites da cidade. Ela não sabia o alcance do arco e não estava confiante de que poderia atirar nos escudos das balistas e matar seus detentores. Sendo esse o caso, tudo o que eles podiam fazer era abrir os portões e lutar em uma batalha campal para matar o grupo com balistas, mas isso seria uma jogada extremamente tola. Em outras palavras, tudo o que eles podiam fazer era continuar tomando esse ataque unilateral. Precisamos recuar, mas se o fizermos, não podemos impedir o avanço do inimigo. Que tipo de plano os oficiais têm? Embora o inimigo estivesse apenas atirando no momento, eles se moveriam para derrubar os muros se os homens recuassem, e se o inimigo se apoderasse dos muros, a cidade estaria praticamente perdida. Eles assumiriam o controle das escadas que desciam dos muros e forçariam os soldados a voltarem para abrir os portões, a fim de deixar o corpo principal de suas forças entrar na cidade. Tudo o que eles precisavam fazer era forçar aquela sequência de eventos através de força bruta. Não havia nada que pudessem fazer sobre isso. Mesmo Remédios teria dificuldade ao ser cercada por inimigos em uma luta corpo a corpo. Nesse caso, tudo o que podiam fazer era sacrificar a retaguarda e fugir da cidade pelo leste. Mas isso provavelmente levaria à situação que eles haviam discutido em uma reunião de estratégia anterior: eles seriam assolados ao longo das planícies, ou seriam esmagados entre esse exército e o que estava contra o sul. O que o paladino comandando o portão oeste decidiria? Ele recuaria ou lutaria até o fim? Quando Neia contemplou o assunto, uma segunda saraivada veio do inimigo. Os muros tremeram novamente quando os projéteis do tamanho de lanças o atingiram. O tremor pareceu mais intenso que da última vez, ao mesmo tempo, ela ouviu um som irreconhecível. Abjialhai. Ela olhou para a fonte do som e testemunhou uma visão horrível. Um dos dardos da balista tinha atravessado uma parede e empalado um miliciano escondido atrás dela. Sangue borbulhava de sua boca. Vários segundos depois, os espasmos do homem pararam e ele desabou como uma marionete cujos cordéis foram cortados.
O dardo o havia prensado na parede como um espécime de inseto, e seus braços e pernas pendiam frouxamente para baixo. Gritos eclodiram ao seu redor quando os homens viram o horrível cadáver que apareceu de repente entre eles. Neia pegou o colar que o rei feiticeiro a emprestou e mordeu o lábio. Isso foi uma ferida fatal. Nenhuma quantidade de magia de cura poderia curar isso. A morte de um soldado não afetaria muito suas forças de combate. No entanto, o medo gerado por sua morte horrível infectou o ambiente. O pensamento de que eles poderiam ser os próximos e que não havia nenhum lugar seguro para eles desencadeou os instintos de sobrevivência dos homens, e seus corpos tremeram. Sob a bandeira divina, alguém lançou uma magia. O terror que percorria os milicianos foi suprimido naquele momento. Este foi o resultado do uso de magia para melhorar sua resistência ao medo. Enquanto a magia divina Coração de Leão fornecia imunidade completa ao medo, tinha o ponto negativo de se limitar a um único alvo. Em contraste, sob a bandeira divina afetava todos em uma esfera ao redor do lançador. Por isso os paladinos estavam entre os milicianos. Não tenham medo, gritou o paladino que lançou a magia e continuou. Peguem suas armas para salvar aqueles que passaram pela mesma dor que vocês. Magias e certas habilidades especiais podiam fazê-los entrar em pânico rapidamente, mas o medo que sentiam agora vinha de seus próprios corações. Sob os efeitos da magia de suprimir o medo, o fogo voltou a brilhar nos olhos dos milicianos. Ainda assim, isso estava simplesmente encobrindo o problema real. O importante era saber se eles poderiam fazer alguma coisa em relação ao ataque unilateral que estavam recebendo do inimigo. Caso contrário, a única coisa que viria disso seriam mais mortos e feridos. No entanto, Neia não conseguiu apresentar boas ideias. Protejam-se. O inimigo não tem munição ilimitada. Não é possível que tenham um grande amonte com eles. É isso, Neia pensou. A maior parte de seus recursos deveria estar indo para o sul a fim de prover o exército que resistia contra as forças do sul, então foi por isso que eles pensaram que não teriam trazido munição suficiente para suas armas aqui? Mesmo assim, até um artesão cativo poderia fabricar muitos virotes em pouco tempo, mas isso seria para balestras. Esta foi uma aposta. A terceira onda chegou. Os ogros não estavam acostumados com a arquearia, e muitos deles erraram seus disparos. Mesmo assim, muitas das ameias desmoronaram sob a terceira saraivada, e houve muitas baixas entre os milicianos. Os dardos maciços como lanças podiam perfurar 2 homens ao mesmo tempo. Sob a bandeira divina estava centrada no paladino que a havia lançado, o que significava que seu efeito era mais forte quando muitas pessoas estavam amontoadas em seu raio de efeito. No entanto, isso apenas levou a mais baixas. O som de bater de asas veio pelo ar antes que o inimigo pudesse disparar pela 4ª vez. Anjos alados voaram pelo céu e passaram sobre as cabeças de Neia e dos outros. Mesmo que fossem anjos de baixo nível, eles se dirigiram diretamente aos demi-humanos. Eles tinham marcas incandescentes nas mãos direitas e seguravam ânforas cujos panos saíam do gargalo nas mãos esquerdas. Aquelas ânforas claramente continham óleos ou álcoois poderosos. Em outras palavras, eles estavam carregando armas explosivas, bombas incendiárias. É claro que as chamas produzidas por essas armas não prejudicariam em nada os oponentes resistentes ao fogo, ou os demi-humanos com peles grossas ou corpos grandes. Eles podem até não ter efeito algum. Por outro lado, havia também aqueles demi-humanos que não podiam lidar com o fogo, e danificar as balistas também impediria o ataque inimigo. Os anjos povoaram o céu acima dos ogros que usavam balistas e acenderam suas ânforas. No entanto, eles nem sequer tiveram tempo para derrubá-las. Houve um som agitado quando os demi-humanos subiram ao céu. Eram os Pteropus. Suas mãos foram moldadas em asas de pele, e seus braços permaneceram imóveis enquanto subiam direto no ar como se estivessem na proa do vento. Esse foi provavelmente o efeito de algum tipo de magia. Uma substância branca semelhante a uma teia voa ao mesmo tempo, enredando os anjos. Provavelmente foi produzido por uma habilidade especial dos Spidans. Os anjos pareciam borboletas presas em uma teia de aranha e mergulharam no chão, já que não podiam se mover livremente. Eles foram engolidos pelas hordas de demi-humanos e é desnecessário dizer o que aconteceu com eles depois disso. No entanto, os anjos não se sacrificaram em vão. Várias bombas incendiárias atingiram o chão e o rugir das chamas se espalharam por todo lado. Neia julgou que essa era a melhor chance que ela conseguiria e tensionou a corda do arco. Até agora, era impossível mirar diretamente nos ogros devido aos escudos montados em suas balistas. Mesmo que ela apontasse para as pernas desprotegidas, seria quase impossível matá-los em um golpe. Seu pai teria sido capaz de disparar no olho de um ogro através da pequena abertura. Mas, as habilidades de Neia não eram tão aguçadas quanto as dele. No entanto, os ogros levantaram suas balistas e apontaram seus escudos para cima.
Talvez porque eles temessem as chamas ou tivessem medo de terem suas balistas danificadas, mas, qualquer que fosse o motivo, a atenção deles estava concentrada no fogo, e eles não prestaram nenhuma atenção nela. Se ela perdesse essa chance, provavelmente não conseguiria outra. Ela puxou a corda do arco até o limite e soltou a flecha. O item mágico que ela pegou emprestado do rei feiticeiro ajudou Neia a trazer um resultado que se aproximava do que seu pai podia fazer. A flecha voou em um caminho assustadoramente reto e atingiu a cabeça de um ogro. Neia não tinha apontado para o crânio espesso, mas sim para o globo ocular. Mesmo que alguns monstros possuíssem uma membrana protetora sobre os olhos, ela julgou que seria mais fácil dar um golpe fatal ali do que atacar o crânio. No entanto, as coisas não correram como planejado. Sua flecha fincou na área perto da mandíbula do ogro. O ogro ferido gritou alto, estremecendo com a dor. O ogro soltou a balista e segurou o rosto, a parte em que fora perfurada. Então, tremulamente virou as costas para Neia antes de recuar. Apesar de não ter causado um golpe mortal, ela pelo menos quebrou a vontade de lutar. Se o exército demi-humano tivesse curandeiros, provavelmente seria capaz de voltar rapidamente à linha da frente. Tixi. Isso era tudo que Neia poderia realizar, mesmo com a ajuda dos poderosos itens mágicos que o rei feiticeiro emprestara a ela. Neia estalou a língua e imediatamente se escondeu atrás das ameias, depois se espremeu ao lado do muro da cidade e começou a se mexer. Os milicianos ao lado dela olharam surpresos quando ela de repente deixou o posto e se dirigiu a eles em tom severo. Saiam daqui. Eles vão contra-atacar este lugar. Não foi porque ouviram o grito de Neia, mas vários dos balistas lançaram seus projéteis em sua direção. Mesmo que a maioria dos dardos tinham errado, alguns deles acertaram nas proximidades de Neia e destruíram o muro próximo. Se Neia tivesse tido azar, ela poderia muito bem ter sido empalada por esses dardos. Ela espiou os demi-humanos novamente. O caos dos anjos e o ataque de fogo estavam sendo constantemente contidos, e os ogros levantaram suas balistas novamente. Parece que a notícia de ser atingido por uma flecha se espalhou por todo o exército inimigo. Nesse caso, eles provavelmente não cometerão o erro de baixar seus escudos novamente. Portanto, ela apostaria em ser capaz de imitar a habilidade de seu pai por um golpe de sorte, atingindo-os mesmo que ela só pudesse atacar as partes expostas de seus corpos. Ou ela iria se esconder como uma tartaruga e esperar por uma chance. Em meio à confusão, o arco que ela pegou emprestado do rei feiticeiro refletiu a luz do sol e brilhou lindamente. Você não será elogiada pela imprudência. Sim. Ela havia recebido itens incrivelmente poderosos e precisava devolvê-los, independentemente do custo. Portanto, ela não deveria correr riscos. Não é possível que tenham muitos dardos especiais. Pareceria que os demi-humanos estavam jogando uma rajada interminável de dardos do tamanho de lanças contra eles. Entretanto, a manufatura grosseira significava que, muitas vezes, eles voavam para lugares errados, e alguns até caíam nas ruas da cidade sem acertarem nada. Ela não podia responder contra-atacando, então tudo o que ela podia fazer era se agachar e esperar que o ataque inimigo cessasse. Fragmentos dos muros que foram destruídos inundaram Neia. Alguns milicianos azarados foram atingidos e morreram no local, mas outros rezaram silenciosamente para que o ataque inimigo parasse, já que não podiam fazer mais nada. Logo, ela ouviu um poderoso estrondo, a batida de um tambor. O mesmo som repetiu-se 4 vezes. Ao longe, o mesmo som veio do que deveria ter sido a ala esquerda da formação inimiga. Eles estão coordenando seus movimentos com o número de batidas. Parece que as alas direita e esquerda estão usando isso para se comunicar. Se eu pudesse entrar no campo inimigo e roubar um desses tambores, então batesse descontroladamente nele, o que deveria atrapalhar a coesão do inimigo, o que seria impossível. O inimigo deveria saber a importância de seus tambores. Portanto, eles seriam fortemente protegidos. Nesse caso, quem poderia invadir seu acampamento? Talvez um aventureiro pudesse usar invisibilidade ou silence ou outras magias para causar o caos entre o inimigo e depois entrar sorrateiramente. Não faz sentido esperar pelo impossível. Ainda assim, não havia dúvidas de que o inimigo estava mudando de rumo. Neia e muitos milicianos se levantaram nervosamente para espiar os movimentos do inimigo. Depois disso, uma grande comoção surgiu deles. Era um sentimento que combinava choque, medo, raiva e fúria. Por fim, o exército que se encontrava do outro lado dos muros avançava. As alas esquerda e direita das forças da Aliança Demi-Humana avançaram em paralelo. O destacamento central aproximou-se do portão da cidade em uma formação de camadas. Os Demi-Humanos avançaram com passos fortes, como se quisessem caçar e matar Neia e os outros. E então havia outra unidade, uma muito pequena, que parecia flanquear a cidade.
Eles estavam planejando escalar as paredes, ou isso era para distraí-los de suas reais intenções. De todo modo, o inimigo já havia lançado a segunda onda de ataques. De agora em diante, não seria uma luta unilateral, mas uma luta mútua de derramamento selvagem de sangue. No entanto, não foi aí que o problema estava. Afinal, estavam esperando há muito tempo por isso, embora não pudessem se alegrar que finalmente havia chegado. O que irritou os milicianos foi o avanço das alas esquerda e direita. Suas principais unidades eram compostas de muitas espécies diferentes. Mesmo sem um senso de unidade, eles tinham duas coisas em comum. Uma era que eles estavam todos carregando escadas táticas. Em outras palavras, a unidade deles pretendia escalar as paredes e invadir a cidade. Isso também implicava que eles eram o objetivo de Neia. A outra coisa era que eles tinham crianças humanas amarradas a seus corpos. Algumas gritavam e choravam, enquanto outras pendiam bombas. Todas estavam desnudas e vivas. Neia mordeu o lábio com força. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Neia estava surpreendentemente calmo. De seu canto escuro nos muros, ela observou a maré demi-humana pressionando-os. Neia então deslizou uma flecha de sua aljava e começou a tensionar seu arco. Mesmo que os inimigos pioneiros tivessem entrado em seu campo de tiro, ela precisava se segurar. Ainda era cedo demais. Ela respirou fundo várias vezes, concentrou-se, depois se virou o mais rápido que pôde e puxou a corda do arco. Ela tinha apenas um momento para apontar, e havia apenas um ponto em que ela poderia acertar. Lá, ela soltou sua flecha. Seu tiro sem hesitação perfurou o escudo humano, o peito de uma criança e o demi-humano por trás dele. Talvez até mesmo aquele tiro poderoso tivesse sido difícil de derrubar com a resiliência de um ogro. No entanto, o demi-humano que ela acabará de atingir não parecia possuir uma vitalidade tão irracional. Neia não prestou atenção ao demi-humano que ela havia derrubado e sacou outra flecha. Ela havia matado uma pessoa, a criança amarrada na frente do demi-humano. Suas mãos não paravam de tremer. Sua visão ficou turva e seu coração tremeu. Embora ela soubesse que isso aconteceria e se preparasse para isso, foi assim que ela reagiu. Ela pegou o punho da espada pela força do hábito, mas seus dedos tocaram a corda do arco. Era como se seu arco a estivesse repreendendo, dizendo que agora não era a hora para esse tipo de coisa. Uma fraca chama se acendeu no coração congelado de Neia. Ela se espalhou como fogo e dispersou os ventos frios que assolavam sua alma. Ela parou de tremer e sua visão não pareceu mais se turvar. O que enchia seu coração eram as palavras da pessoa que incorporava uma justiça inabalável. Pensar que isso teria um efeito tão grande. Neia reconfirmou que o que o rei feiticeiro disse estava correto. Os demi-humanos pioneiros que Neia atacara estavam visivelmente diminuindo a velocidade. Isso foi porque eles foram abalados ao descobrir que seus escudos humanos não eram eficazes. Portanto, ela gritou. Neia abriu os olhos e gritou para os milicianos que os encaravam. O que pensam que estão fazendo? Não percam tempo e joguem as pedras para baixo. Não há como salvar esses reféns. De fato, Neia e os outros não poderiam salvar os reféns. E então, eles já tinham visto o que o inimigo faria com os reféns que haviam perdido seu valor. Portanto, o que eles poderiam fazer? Ela disparou outra flecha para acelerar os demi-humanos a caminho da vida após a morte. Neia usou sua visão treinada e viu que seu tiro havia perfurado um menino na testa. Ela não sabia se era porque estava apontando para uma arma ou porque o crânio do menino havia diminuído o impacto, mas essa flecha não fora imediatamente fatal. No entanto, a linha de frente do inimigo estava no caos. Isso era apenas esperado. Tanto humanos quanto demi-humanos diminuiriam o ritmo quando as coisas não acontecessem como planejado. Ainda assim, tudo o que ela podia ver das linhas inimigas estendia-se de uma ponta da visão à outra. Neia apenas conseguiu efeito na região onde ela havia atirado. Nos demais lugares, as coisas continuavam como se nada tivesse acontecido. Parecia um pequeno distúrbio em uma linha extremamente longa. Apressem-se e joguem as pedras. Neia gritou para eles novamente. Se eles não jogassem suas pedras, tudo que Neia fez teria sido por nada. Isso era algo ainda mais imperdoável do que tirar a vida das pessoas, crianças que tinham futuro pela frente. O inimigo estava atacando à esquerda e à direita ao mesmo tempo. Um confronto direto com um inimigo que os ultrapassava várias vezes resultaria em serem esmagados sob o peso dos números. No entanto, se ao menos um dos elementos inimigos diminuísse, já aliviaria a pressão sobre eles. Se o inimigo chegasse aos muros, eles subiriam enquanto usavam as crianças como escudos. Se conseguissem subir os muros, os milicianos não seriam capazes de resistir aos demi-humanos. O que ela tinha que fazer agora era ver quanta força de combate ela poderia remover do inimigo antes que eles chegassem. É muito difícil para os milicianos matarem crianças. Alguém precisa estar disposto a dar o exemplo, mesmo sujando as mãos.
Neia fixou os olhos em um paladino à distância. Você deveria ter percebido quando retomou os campos de prisioneiros e esta cidade. Você deveria saber que o rei feiticeiro estava certo. Você deveria saber que não pode fazer mais nada. E você certamente deveria saber que é inútil ficar obcecado com vidas que não pode salvar. O que você deve fazer é dedicar toda a sua força para salvar as pessoas que ainda podem ser salvas. Neia disparou outra flecha. Assim como antes, seu tiro matou uma menina e o demi-humano ao qual ela tinha sido amarrada. Rápido! Uoi! Um grito ecoou ao redor de Neia quando uma pedra voou. Parecia afastar a ansiedade em seu coração. A pedra atirada atingiu os demi-humanos, que ainda estavam hesitantes. Embora estivesse longe de ser fatal, parece que causou algum dano. Hey, vocês! Rápido, ataquem os demi-humanos. Não dá para salvar as crianças, desistam. Neia reconheceu o miliciano que gritava. Ele era o pai do menino que o rei feiticeiro havia matado quando libertaram o primeiro campo de prisioneiros. Neia ficou surpresa ao encontrá-lo aqui. Se eles passarem por nós, as mulheres e as crianças sofrerão muito mais do que antes de serem salvas. Se vocês ainda amam seus filhos, joguem as pedras o mais forte que puderem. Sua voz parecia banir todas as suas dúvidas, e logo foi seguida por uma saraivada de várias pedras. Mesmo que voassem por caminhos estranhos e ficando incerto para onde estavam mirando, o fato era que eles tinham jogado suas pedras. No momento em que Neia tensionou seu arco novamente, uma chuva de pedras desceu sobre os demi-humanos. Muitas dessas pedras atingiram os demi-humanos de frente, os que usavam crianças como escudos de carne. Em vez disso, seria mais correto dizer que elas atingiram as crianças amarradas àqueles demi-humanos, do que os próprios demi-humanos. As crianças choraram e prantearam de maneira desalentadora. Mesmo assim, as pedras esmagaram impiedosamente aquelas crianças miseráveis. Elas foram o sacrifício mais trágico de todos, presos entre a selvageria de ambos os lados. Neia priorizou mirar nas crianças. Ela fez isso para libertá-los de sua dor e tormento o mais rápido possível. Este foi um sinal de respeito para os poucos que tiveram que ser sacrificados para ajudar muitos. Neia se inclinou para encontrar seu próximo alvo, e então sentiu algo rasgando o ar ao se aproximar, mas tudo o que viu foi uma explosão de luz. Isso é um ataque mágico do inimigo? Neia congelou por um momento. Ao mesmo tempo, ela sentiu um leve impacto de sua barriga. Parecia que algo a havia atingido levemente ali. Assustada, ela tropeçou um passo para trás e então ouviu um barulho de seus pés. Ela olhou de perto e viu algo que parecia algo entre uma lança e uma flecha gigantesca, em outras palavras, um dardo de balista. Sua ponta parecia ter sido moldada em um ângulo pontiagudo por um martelo. Neia rapidamente se escondeu atrás do muro. Depois disso, ela ouviu um som de raspagem quando algo enorme atingiu os muros da cidade. Suor frio correu pelas costas. Neia inconscientemente acariciou a parte onde sentiu o impacto. Ela pensou em como o rei feiticeiro havia arremessado sua espada na luta de antes, e ela havia sido desviada por uma esfera de luz da armadura de Buzer. Isso explicaria o que acontecerá agora. Parece que a armadura de Buzer, que o rei feiticeiro emprestou a ela, a protegeu. Em outras palavras, a vida de Neia foi salva no último segundo. Isso é algum tipo de proteção contra ataques à distância? Meu peito, ombros e barriga estão protegidos pela armadura, mas e os outros lugares? Essa habilidade tem que ser ativada. Não, mais importante, quantas vezes mais posso usar isso? Ou já usei tudo? Sem a armadura que o rei feiticeiro lhe emprestara, não havia dúvida de que Neia teria sido empalada através de seu abdômen. Esse fato enviou arrepios através de seu corpo. Vamos lá, droga! Neia não havia entrado no raio de sob a bandeira divina. Ela sentiu que era desnecessário porque tinha a tiara que o rei feiticeiro lhe emprestara. Por isso ela podia conviver com o medo da morte assim. Não havia lágrimas turvando os olhos de Neia, em vez disso, ela segurou seu arco antes de se revelar. Ela resolveu continuar lutando, mesmo que isso significasse tirar a vida das crianças. Ela não podia se permitir perder a vontade de lutar depois de um mero dardo de balista. Isso era para proteger as crianças que não poderiam aguentar mais sofrimento. Ao mesmo tempo, foi também para matar os demi-humanos que as arrastaram para a batalha. Cada flecha que ela disparava encarnava esses sentimentos. A intenção de atacar sem levar em conta as crianças se espalhou de sua porção do muro, até que todos atirassem pedras contra os demi-humanos. Neia viu até mesmo os paladinos jogando pedras. Desgraçados! Seus desgraçados! Ah, malditos demi-humanos! Eu sinto muito! Eu sinto muito! Me desculpe, por favor, me perdoe. Embora aqueles gritos de remorso ecoassem pelo escalão, eles não pararam de jogar suas pedras por nenhum momento. Este foi o ataque feito por aquelas pessoas que aceitaram que algum sangue tinha que ser derramado para salvar o maior número de vidas.
No entanto, o inimigo era muito numeroso. No momento em que derrubaram a primeira fileira, os que usavam crianças como escudos, os demi-humanos já haviam chegado à vizinhança dos muros e começaram a desdobrar as escadas uma após a outra. Mesmo que os demi-humanos tecnologicamente atrasados só pudessem fazer arietes e escadas táticas quando se tratava de armas de cerco, a verdade era que não havia contra-ataque perfeito contra ambos. Vários homens empurraram as escadas com varas compridas e os anjos destruíram várias outras, mas, lamentavelmente, havia inimigos demais para enfrentar. Como estão as bombas incendiárias? Chame os sacerdotes para ajudarem com suas magias. Isso é problema. Estão conseguindo subir as escadas. Eu vou cuidar disso, cuide desse lado para mim. Joguem as pedras. Houve uma grande comoção no alto dos muros. Os defensores lançavam pedras ou golpeavam com longas lanças para repelir os demi-humanos que subiam as escadas, mas as escadas subiram uma após a outra e ficou difícil lidar com todas elas. Vários demi-humanos evitavam agilmente as estocadas de lança dos milicianos, em vez disso, agarravam as lanças e puxando seus detentores dos muros. Então havia os demi-humanos como os armados e os bladers, cuja força defensiva natural era comparável à armadura de placas completa. Eles ignoraram as lanças e avançaram todo o caminho. Embora os paladinos tivessem sido treinados em combate e pudessem lidar com esses demi-humanos fortemente protegidos, o número de demi-humanos no topo dos muros cresceu mais e mais. Quaisquer lacunas que aparecessem eram imediatamente preenchidas. Depois de enrijecer sua determinação, Neia se inclinou por trás de uma parede e atirou em um demi-humano que subia na lateral. Não era tanto a habilidade de Neia, mas a arma que ela usava permitia matar os demi-humanos de uma só vez. Ela só poderia matar os resistentes armados e bladers porque ela possuía o Ultimate Shooting Star Super. O corpo de Neia era claramente visível quando ela se inclinou para fora, e ela foi atingida várias vezes por pedras cuspidas por comedores de pedras. Essas pedras podiam talhar placas de metal, mas Neia foi protegida pela armadura de Buzer. Ainda assim, ela provavelmente estaria machucada e ela poderia ter sofrido uma fratura ou duas. Embora estivesse suando muito, ela não parou de atirar nos demi-humanos nem por um momento. Eu ainda posso fazer isso, eu só tenho mana suficiente para usar o colar de cura que Sua Majestade me emprestou uma vez, preciso aguentar firme. Enquanto ela continuava fazendo tiros certeiros um após o outro, parte de sua mente tentava estimar quanto tempo ela poderia aguentar. Afinal, o único uso da magia de recuperação de Neia era seu trunfo. Ela puxava uma flecha de sua aljava, prendia-a ao arco, mirava na cabeça ou o coração de um demi-humano e depois a soltava. Ela repetiu essa sequência inúmeras vezes. Uma rocha a atingiu com força suficiente para derrubar a flecha de sua mão. Neia rapidamente se escondeu atrás do muro. Ela não conseguiu segurar a flecha porque o ataque do comedor de pedras fez todo o corpo de Neia gemer de dor, mas essa não foi a única razão. Paladinos eram usuários de espada. Como escudeira, ela havia treinado com espadas, por isso, mesmo que conhecesse os fundamentos do arco e flecha, não passará muito tempo treinando com arcos. Essa falta de prática fez com que seus braços ficassem com cãibra e seus dedos doessem. Se ela não pudesse usar um arco, então estaria apenas atrapalhando. Era muito cedo para ela usar seu trunfo agora, mas ela não tinha outro jeito de restaurar sua capacidade de lutar. Ativar recuperação pesada. A mana drenava do corpo de Neia, e isso a fez se sentir um pouco tonta. Ela não seria capaz de fazer isso pela segunda vez. Ao mesmo tempo, toda a dor em seu corpo desapareceu, seja as cãibras nos braços ou nos dedos doloridos. Eu posso fazer isso. Neia se inclinou novamente e continuou atirando. Felizmente, as forças de Jaldabal possuíam algum grau de liderança. Caso contrário, os balistas teriam mirado em Neia para matá-la sem hesitação, mas já que estavam sendo comandados, eles não atiraram por medo de acertarem os aliados. Neia continuou atirando como se estivesse em um sonho. Por fim, a mão que desceu não conseguiu pegar nada, sua aljava ficou vazia. Ela olhou para baixo em pânico e viu que ela estava sem flechas. Só então, um grito veio dos milicianos. Havia um demi-humano de aparência muito forte em frente a uma escada. Embora não fosse diferente dos comedores de pedras que haviam atirado pedras em Neia, seu físico era excelente. Embora não fosse páreo para Buzer, ainda irradiava a aura de um ser poderoso. Segurava uma espada larga de aparência rústica na mão direita, que lembrava um cutelo de carne. A outra segurava um elmo que parecia conter alguma coisa. Era a cabeça do paladino que comandava essa área. O grande Jajan Sama da tribo Lagon conquistou a liderança do comandante inimigo. Agora, seus cachorros, matem eles. Matem todos os humanos.